vamos lá. Gente, boa noite de novo para quem chegou agora, para quem está entrando aí agora. Meu nome é Mônica Lenzi, eu sou farmacêutica e eu sou educadora em diabetes. E eu estou aqui do meu lado com a maior especialista em injetáveis do Brasil, também farmacêutica, colega de profissão, que é a Beatriz Lotti. Exatamente. Eu tenho um prazer de estar aqui com a Mônica, eu sou fã dela já há muito tempo, como muitos de vocês acredito que são, que conhecem o trabalho dela. Nós duas começamos a trocar figurinhas, né, Mônica? A se juntar, a trabalhar junto aí para a gente poder, juntas, podemos ajudar o máximo de pessoas possíveis, tanto pessoas que convivem com diabetes, quanto os profissionais, nossos colegas que são farmacêuticos e também os enfermeiros que seguem a gente. Eu aprendo muito com a Mônica, acho que a Mônica também aprende comigo. Tem muito profissional de saúde que segue a gente, não só as pessoas que têm diabetes, né? E a gente está procurando sempre trazer novidades aí para vocês, por isso que eu acho que é super importante vocês ficarem até o final assistindo. Se tiverem, para que a gente possa tratar de todos os assuntos, participem, não vai ser muito longo. Acho que até umas 8h45 no máximo a gente já encerrou, E, enfim, a gente vai procurar tratar todos os assuntos aqui. Deixe seus comentários, que se por um acaso a gente não conseguir conversar, a gente coloca por escrito depois ou faz outra live, legal? Então, Mônica, acho que você pode começar. Bom, gente, quando a gente fala de medicamentos injetáveis para tratamento de diabetes, o que passa na cabeça das pessoas? Insulina, né? Isso, quem concorda comigo, dá um joinha aí, põe um coraçãozinho. Todo mundo só pensa em insulina. Só que não é só a insulina que a gente usa para tratar diabetes, tá? Exatamente. Para a gente começar a pensar fora da caixinha, a gente usa medicamentos injetáveis para o quê? Para tratar as complicações agudas do diabetes. Quais são as complicações agudas? Hipoglicemia e hiperglicemia. E existe uma medicação injetável para tratar hipoglicemia. E essa medicação é chamada de glucagen, que é o glucagon, que é o hormônio contrarregulador da insulina. Isso, e ao contrário da insulina, que a aplicação é subcutânea, que quem vai falar mais sobre isso é a Beatriz, eu vou falar para vocês, a glucagen, a aplicação dele é intramuscular. Né? Isso, e é uma medicação, pessoal, é um medicamento, né, que é utilizado numa emergência, certo? Ou seja, todas as pessoas que têm diabetes tipo 1, pelo menos, têm que ter um glucagen em casa. Então é importante que farmacêuticos, que enfermeiros e que os familiares, vocês que têm diabetes, saibam disso. Ter o kit, a gente acabou não trazendo hoje, né, para mostrar, mas é importante que vocês procurem nas farmácias mais especializadas e tenham esse material, esse medicamento para atender uma emergência, né? É como seguro de carro, eu falo. Não você quer pagar o seguro, mas não quer usar, né? Isso tem que ter. Vamos usar se Deus quiser. Porque se a gente usar a técnica adequada e aplicar os medicamentos na dose adequada, na via adequada, e para isso a gente precisa ter uma agulha certa e ter um instrumento certo, que é a seringa e a agulha certa, a gente vai aplicar no lugar correto e vamos evitar uma hipoglicemia. A hipoglicemia também pode acontecer por outros motivos. Pode. Eu teve uma pergunta ali no Instagram do Júnior, que ele falou assim, vem cá, mesmo eu seguindo todas as orientações do meu médico, fazendo tudo certinho, as medições, as aplicações, eu posso ter um descontrole glicêmico? Pode, porque o diabo mora nos detalhes, não é isso? Exatamente. E às vezes é difícil identificar esse detalhe que levou a uma hipoglicemia. Mas, por exemplo, quem faz uso de insulina ou faz uso de medicamentos hipoglicemiantes, que seriam medicamentos orais, aí estamos saindo dos injetáveis. Exatamente. Tem que ter cuidado para se alimentar de forma regular, não pode vou fazer um regime, vou ficar 2 dias sem comer para servir no vestido para ir para o casamento. Não pode. Por quê? Você vai ter uma hipoglicemia, seu medicamento abaixa a sua glicemia, então você tem que ingerir carboidrato. Então a hipoglicemia vai ser evitada fazendo uma alimentação equilibrada, sem deixar de se alimentar. Ter sempre uma balinha, ter sempre uma fonte de carboidrato, para que quando você sentir os sintomas da hipoglicemia, já fazer o uso desse carboidrato de ação rápida, né? Agora, você falou de insulina. As insulinas, vou só falar um pouquinho, fazer uma introdução das insulinas, porque as insulinas, elas têm diferença uma das outras, né? O que diferencia as insulinas umas das outras? Então, o tempo de início de ação, o tempo que ela vai atingir o pico de ação e o tempo que o tempo de duração da ação dela, tá? Então, tudo isso vai diferenciar uma insulina da outra, né? E a insulina, ela é aplicada onde?
Subcutâneo. Onde que fica o subcutâneo? Conta pra gente aí, Beatriz. Olha só, o subcutâneo fica no nosso corpo inteiro. Até na testa a gente tem o subcutâneo. Só que o subcutâneo, gente, é uma folha de papel na testa, ok? Ou seja, o que significa sub? Abaixo. Cutâneo, pele. Então, o tecido subcutâneo, ele é um tecido que vai estar sempre abaixo da pele. Porém, existem lugares padrões que são os lugares que conseguem comportar o medicamento, ou seja, conseguem comportar a insulina, receber a insulina e os outros medicamentos que a Mônica também vai falar, que são também aplicados para tratar o diabetes e são subcutâneos. Existem lugares específicos, eles conseguem comportar esse local, esse medicamento, aliás, eles são acessíveis, ou seja, eles são fáceis para você se auto-aplicarem, porque todo mundo quer independência. Ninguém deve ficar dependendo de alguém para ir aplicar, a não ser que seja um idoso ou uma pessoa acamada. Ou né? num momento ou uma do criança dia. muito pequena, muito nova. Exatamente. Mas o ideal é que todo mundo tenha essa autonomia. Então, para se auto-aplicar, os lugares são acessíveis, eles são fáceis de você pegar e fazer essa aplicação. E a outra característica é que eles sejam seguros e minimamente dolorosos. Então, por exemplo, pode falar dos lugares? Dá tempo? Pode, vamos lá. Vamos lá. Depois a gente vai nos seus medicamentos. Então, os lugares indicados são a parte posterior do braço, longe do cotovelo. Na região do cotovelo, mais ou menos 3, 4 dedos, é a área que a gente não deve aplicar. Por quê? Tem ossos, tem nervos, tá perto de tendão ali, é mais doloroso também. E perto da axila também não se deve aplicar. Mas nessa área, entre a axila e o cotovelo, dessas duas distâncias, pode usar e explorar. Eu até falo que assim, ó, usar aqui a pelanca do abano, né, gente? Isso. Sabe a pelanca do Tchau Diniz? Exatamente. É ali. E aí, farmacêuticos, tem algumas literaturas que colocam a aplicação subcutânea na lateral. Porém, essa região tem um tecido subcutâneo mais delgado, mais fino. Então, a gente não deve dar preferência para esse local e sim posterior. Literaturas de diabetes abordam que a área posterior do braço é a mais indicada. Então, é isso que vocês têm que utilizar. Nós estamos falando aqui de diabetes, ok? Onde mais pode aplicar, Mônica? Fala mais um lugar. O abdômen. A região do abdômen, que é uma região bem acessível, bem fácil de aplicar. Mesmo uma pessoa que tem menos facilidade ou destreza vai conseguir aplicar ali. Então, na área lateral, direita e esquerda, eu posso usar. Acima do umbigo, evitar. Abaixo do umbigo também. E próximo, aquela distância de 3, 4 dedos ao redor do umbigo, deve ser evitada. Okay? Se eu tiver uma cicatriz na minha barriga, o que eu tenho que fazer? Onde tem cicatriz, não aplica. Se eu tiver uma tatuagem? Também não aplica. Ah. Se tiver lipodistrofia. O que é lipodistrofia, Beatriz? É uma complicação que atinge geralmente 1/3, segundo estudos recentes, aí de um grande estudo que foi feito com mais de 13 mil pessoas no mundo inteiro. 130? Esqueci o número agora. Mas enfim, um estudo bem grande. Foi detectado que 30%, ou seja, 1/3 das pessoas que usam insulina tem lipodistrofia. O que é isso? É uma deformidade. Então isso vai acontecer, isso vai aparecer como uma forma de nódulo. Às vezes tem uma cor diferente, às vezes não. Mas a gente, normalmente, tocando é que a gente vai perceber que tem essa deformidade. E isso acontece por quê? Porque as pessoas não fazem o rodízio como devem fazer. Teve até uma pergunta aqui, por que eu tenho que revezar os locais? Para evitar a lipodistrofia. Viu? Só que a lipodistrofia também acontece quando você reusa muitas vezes a mesma agulha. Aquela agulha vai ficando danificada e ela é uma agressão para o corpo da pessoa. A agulha vira um anzol, né? Só que as pessoas não conseguem perceber isso. Isso. E isso, gente, quem aplica insulina sabe disso. E outros medicamentos no tratamento do diabetes. Você vai fazer isso uma vida inteira. Então, quanto mais você tiver uma agulha reutilizada em forma de anzol, e quanto menos rodízio você fizer, ou seja, você insistir em aplicar naquele mesmo lugar, maior a chance de ter a deformidade. Aí tem gente que fala assim, eu adoro aplicar ali, porque ali não dói. Que é no nódulo, que é onde tem a deformidade. Qual que é o problema? Não tem absorção. A insulina não é bem absorvida. Então, aplicar a insulina onde tem lipodistrofia é causa de um controle ruim. Às vezes a pessoa vai ficar com uma hemoglobina glicada mal controlada só porque ela está aplicando a insulina no lugar incorreto. E às vezes ela chega a ter hipoglicemias. Por quê? Ela está tão acostumada a aplicar uma dose muito grande de insulina naquele lugar errado. Se ela troca de lugar... Quando ela vai para o lugar certo, ela geralmente aplica 10 unidades de insulina a mais. Você sabe? Só porque ela estava aplicando na insulina. Sabe que eu tive um caso desse na minha farmácia. Chegou uma senhora que a doutora pediu para ela ir lá conversar comigo, que ela não sabia mais o que fazer, que toda vez que ela voltava no consultório, a quantidade de insulina dela aumentava, o número de unidades. E eu
pedi para ela fazer como que ela fazia para aplicar. E ela aplicava, fazia tudo bonitinho, fazia a homogeneização do frasco, era em NPH, ressuspendia a NPH, aplicava tudo bonitinho, mas sempre aplicava no mesmo local. Eu perguntei para ela, quanto tempo tem que a senhora usa insulina? 20 anos. Gente, 20 anos aplicando. Ensinei para ela fazer rodízio, ela passou a ter o quê? Hipoglicemia. Exatamente. Para então, diminuir a dose. Isso. Então, farmacêuticos ou pessoas que têm diabetes, se você está aplicando, ou tem um paciente que está aplicando onde tem a lipodistrofia, ele está aplicando uma dose muito maior do que ele precisa. Por quê? Porque naquele local a absorção ela é muito lenta. Então, ao fazer a orientação para ele aplicar em outro local, é importante fazer um encaminhamento para o médico, demonstrar que você detectou esse problema. É importante lembrar que é importante inspecionar o local da aplicação para detectar esse problema, porque muitas vezes não é visualmente. Tem muita gente perguntando aqui se eu posso reutilizar agulha ou seringa. Olha só, então, aí só para concluir, viu esse caso, o médico vai ter que alterar essa prescrição para uma dose menor. Vai chegar, então, fazer um encaminhamento por escrito para esse endócrino, enfim, para esse médico que é o prescritor de insulina, para então fazer essa transição do lugar errado, que é a lipodistrofia, para outro. Qual que é a pergunta mesmo? Tem muita gente perguntando se pode reutilizar seringas e agulhas. Gente, só um pouquinho. Dá ok aí pra mim se tá tudo bem, estão me ouvindo bem, estão vendo a gente bem, se não tá travando, tá? Porque a internet aqui tava ameaçando uma chuvona que eu não sei o que podia acontecer. Tá? Mas pelo que eu tô vendo, acho que tá tudo bem. Mas vamos comentando aí. Então, o reuso de agulhas e de seringas, pessoal, é um problema, é um assunto bem polêmico, né? Então, o que acontece é o seguinte. Uma seringa, quando você vai lá, recebe a seringa da prefeitura, ou compra na farmácia, o pacotinho, ou a agulha, que eu não estou encontrando aqui agora no meu kit, esse é um material estéril. O que significa estéril? Esterilizado. Ele passou por um processo onde você eliminou todas as bactérias, vírus e micro-organismos de qualquer tipo ali naquele material. Uma vez que você abriu, tirou a tampa, preparou e aplicou, a partir de agora, aquele material, ele já vai ter bactérias e vírus. Certo? Então, eu não tenho como, o fabricante não tem como dar garantia de que aquele material é estéril, é da mesma forma que ele veio. E à medida que ela vai sendo utilizada, ela vai ficando cada vez mais danificada e vai acumulando sangue, células da pele, micro-organismos no lugar. E perde o silicone, né? E perde o silicone. Então vai ficando cada vez mais doloroso. Tem profissionais que orientam o paciente a reutilizar. Eu oriento evitar a reutilização a todo custo. Agora, Beatriz, não tem jeito. A prefeitura da minha cidade entrega seringa e entrega uma seringa por dia. Por exemplo, eu faço 4 aplicações por dia e eu não tenho condições de comprar mais seringas, mais 3 seringas, por exemplo, para aplicar todo dia. Eu vou reutilizar, Beatriz. O que você recomenda? Eu recomendo que o profissional de saúde também deve fazer a mesma coisa. Avalie as suas condições. Quanto menos você reutilizar, melhor. Certo. Quanto menos você... mas tem um número mágico? Não existe. Tem. Existe publicação, por exemplo, do Ministério da Saúde, quem trabalha no SUS, teve gente que falou que trabalha no SUS, que conhece o caderno de atenção básica. Básica de saúde. Ih, esqueci o nome. Caderno, vocês sabem melhor que eu, quem trabalha no SUS sabe muito bem o nome do caderno 36, se não estou enganada. De diabetes, que ele fala que pode ser reutilizado até 8 vezes. Só que eu sempre oriento que, se é possível você complementar, se você recebe tantas seringas e reusa muitas vezes, está tendo lipodistrofia, compre a quantidade a mais para você não ficar reutilizando tantas vezes. Quanto menos reutilizar, melhor. Esse é um detalhe, esse é um detalhe que mesmo você fazendo tudo certinho, como seu médico manda, orienta, fazer alimentação, atividade física, é um detalhe que pode comprometer o controle glicêmico, concorda? E tem uma coisa que é bem importante, que eu acho que todo mundo vai concordar. Primeiro, até vir a cura do diabetes que vai vir, se Deus quiser, a gente vai viver e vai estar bem. Opa. Porque tem que estar saudável no dia que a cura chegar, viu, gente? Com certeza. Se cuida, quer usufruir da cura do diabetes, esteja com a glicemia ótima. Beleza? Trabalha para isso. Então tá, quando ela vier, é legal. Mas a gente vive muitos anos com o diabetes. E quanto mais tempo a gente vive, mais influências, mais variáveis tem. Então você está falando de um detalhe, que é o reuso. Só que tem vários outros detalhes. Sabe uma coisa que eu vejo muitas pessoas cometendo? E todos os outros detalhes podem atrapalhar a sua glicemia. Concorda? Junta tudo no bolo, gente. Sim. É difícil. Não pessoas é fácil. Que usam um desafio grande. Caneta. E após a utilização, a aplicação, guardam a caneta para reutilizar aquela agulha, guardam a caneta com agulha. Isso.
Isso é um assunto super importante. Pois é, porque isso também dá descontrole glicêmico, tá, gente? Agora, vou deixar para a Beatriz explicar essa parte. Coisas. Vamos lá. Uma delas, a caneta tá lá com a agulha acoplada. Ou a caneta dá pra ver aqui, a caneta dá pra ver aqui. Imagina que ela tá com a agulha aqui acoplada. Eu acabei gastando as minhas no curso que eu dei hoje. Bom, então tá, a agulha tá aqui acoplada. Se eu deixar ela aqui até para o dia seguinte ou para horas depois, o que, que vai acontecer? Eu vou ter um caminho aberto entre o líquido que está aqui dentro da caneta, seja a caneta de insulina ou de Victoza, todos os outros medicamentos, eu vou ter um caminho aberto entre o líquido e o ambiente externo. Ambiente externo, contaminado, certo? A agulha já usada, cheia de células, sangue. Material orgânico, vamos falar assim. Vamos dizer, ótimo. Então tá. Então eu tenho esse problema. A agulha já está danificada, porque a gente já viu que ela forma um anzol. E qual que é o problema quando a agulha fica aqui na caneta? Com o passar do tempo, das horas, ao longo do dia, a gente vai ter variação de temperatura. Por exemplo, agora está fazendo frio em Belo Horizonte. Amanhã de manhã, meio-dia, ou... Vai estar 30 graus. Vai dar 30 graus. Ao longo do dia, essa oscilação de temperatura acontece em qualquer lugar. O que acontece então? É que o líquido, ele dilata quando acontece o calor, e ele contrai quando acontece a temperatura mais baixa. Quando ele contrai e dilata, o que acontece? Dilatou, derrama insulina, dinheiro está sendo jogado fora. Mas não é só, e o que acontece? Ainda tem a concentração. Quando contrai, entra o ar. O ar contaminado entra aqui. Quando eu vou aplicar e tem ar aqui dentro, o que acontece? Eu acho que eu estou aplicando insulina, mas na verdade eu estou aplicando um pouco de ar. E o outro problema mais grave. Se você trabalha, ou usa, né, na verdade, insulinas, que são de aspecto leitoso, que parece leite, que é uma suspensão. Quando você está com ela lá na mesa, na bancada... Em repouso. Em repouso. A parte sólida vai para o fundo, vai ficar decantada lá embaixo. E o líquido vai ficar em cima. Quando acontecer aquele derramamento, que é dinheiro que está sendo jogado fora, também nós estamos perdendo o veículo dessa insulina. Então, a insulina que continuar lá dentro do frasco, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar cada vez mais concentrada. As insulinas são por 100. O que é isso? Cada 1 ml aqui contém 100 unidades de insulina. Para eu garantir que uma insulina que é leitosa, como essa insulina aqui, que inclusive pode estar dentro da caneta, ok? Mostra aí. Para eu garantir que eu aplique a insulina com a dose que eu tenho, por exemplo, eu tenho que aplicar 20 unidades. Para eu aplicar 20 unidades, eu preciso homogeneizar esse frasco ou essa caneta que tem uma insulina leitosa. Como é que a gente vai homogeneizar? Você faz com o frasco, eu faço com a caneta. Tá. Com a caneta a gente faz um pêndulo dessa vez, dessa forma 20 vezes. E no caso do frasco a gente faz assim, tá? Sempre com ela deitada. Tem gente que faz assim, ó, aí fica tudo lá no fundo. Então eu preciso de fazer a homogeneização para poder aplicar. E reolha se está tudo certinho, confere. E lembrando então, se a agulha ficou esquecida aqui, ou porque eu tenho o hábito de deixar, eu vou ter desperdício de insulina, eu vou ter ar entrando dentro do frasco e ainda vou ter uma alteração da concentração. Então vamos supor que eu tenho que aplicar 20 unidades de insulina. Mônica, se ela ficou mais concentrada porque perdeu o veículo, o que é o veículo? É o líquido, né? Líquido. Líquido da insulina, ela não vai ficar mais 100 unidades por ml. Ela vai ficar 110 unidades por ml. Isso pode te levar a ter o quê? Hipoglicemia. Exatamente. Então viu como é que o diabo mora nos detalhes? Bem nos detalhes. Bem, são muitos detalhes, gente. São muitos detalhes e a gente tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter uma crise de hiperglicemia ou de hipoglicemia. E tem um detalhe bem importante para todo mundo. Todo mundo percebe, tem gente que fala assim, eu sei quando eu tô com a hiperglicemia. Bola de cristal. Acho bonito, eu fico emocionada, mas olha, desculpa, gente. Desculpa, não é assim. Primeiro, é muito comum as pessoas terem hipoglicemia assintomática. O que é isso? Tem muito tempo de diabetes já, né? Muito tempo de diagnóstico. Os idosos também costumam ter hipoglicemias assintomáticas. Então, o que é? Sem sintoma nenhum. Chega a 29 muito baixa, e não percebe nada, entendeu? E a hiperglicemia é mais comum ainda, ela não apresentar nenhum sintoma. Então você não sabe, só através do teste de glicemia é que você sabe realmente. E alguns sintomas de hiperglicemia e hipoglicemia, eles são conflitantes, como fome exagerada, às vezes o cansaço. Então você tem que fazer o teste, não dá para adivinhar, não tome nenhuma atitude sem fazer o teste de ponta de dedo. Exato. E aí o que acontece? Essas falhas que a gente falou, aplicar insulina onde tem lipohipertrofia,
O que mais que a gente falou aqui? A falha da insulina, que já está com aquela concentração alterada, porque você esqueceu a agulha muito tempo acoplada. Tudo isso é problema que vai gerar ora hipoglicemia, ora hiperglicemia. E aí, ao longo do dia, como é que fica a sua curva glicêmica? Vai alterando, vai variando. Uma montanha russa. E essa montanha russa é péssima, né? Já se sabe hoje que Exatamente. ela é extremamente tóxica para quem convive com diabetes. Então, é bem importante tomar esses cuidados, e tem vários outros também, que vão evitar esses problemas, ok? Vamos ver se tem perguntas aqui. Quer comentar sobre os... E só para a gente finalizar a questão de medicamentos para tratamento de diabetes, medicamentos injetáveis, a gente também tem os análogos de GLP-1. O que é GLP-1? É um hormônio secretado pelo nosso intestino, que é o glucose-like peptide 1, que também atua na regulação dos níveis de glicose no sangue. Tá? Ele é glicose dependente, né? Só que essa GLP-1, que ele é secretado pelo nosso corpo, né? Produzido e secretado pelo nosso corpo, ele fica muito pouco tempo na corrente sanguínea, porque ele vai ser destruído, né, inativado por uma enzima chamada DPP-4. Por isso que a gente tem alguns medicamentos como Galvus, Januvia, Traienta, entre outros, aí, que são os inibidores do DPP-4, que vão inativar essa enzima e essa GLP-1 fica mais tempo. Só que também tem, esses medicamentos são usados para tratamento de diabetes tipo 2, tá, gente? Então, muito importante. As pessoas que têm diabetes tipo 2 têm deficiência também de secreção de GLP-1, além de ter deficiência de secreção de insulina. Então, o descontrole fica geral. E os injetáveis, que são análogos de GLP-1, são medicamentos o quê? Que têm o mesmo efeito do GLP-1 endógeno, que eu falo que é o endógeno que a gente é produzido por nós mesmos, né, pelo nosso corpo, e não é destruído pela enzima DPP-4. Tá certo? Seja, eles imitam. Imitam, exatamente. É análogo, por isso que chama análogo. Exatamente. Tá? E os inibidores da DPP-4 mantêm, o que a gente evitam a inativação deles. do endógeno, não é? Exato. E esses medicamentos, pessoal, a gente tem duas formas de apresentação dessas classes de medicamentos que a Mônica falou. A gente tem os orais, que são comprimidos, não é isso? Que são os inibidores de DPP-4. Isso. E temos também os medicamentos que são apresentados em canetas parecidas com essa. Não é exatamente essa caneta, mas é importante saber que a caneta é um método de aplicação para autoaplicação, inclusive é importante lembrar disso. E facilita muito. Da mesma forma que a gente falou que tem que fazer rodízio, que tem que evitar deixar a agulha acoplada na caneta, tudo que a gente falou aqui, e os lugares, inclusive, os locais de aplicação, que a gente tem que voltar, são os mesmos. Então, eu vou aplicar o Victoza, fala aí, o Tresiba. Não, Tresiba é insulina, peraí. O Victoza, o Lixúmia e o Trulicite. O Bieta, que eu já nem vejo mais. E o que está para sair nas farmácias agora, já tem aprovação da Anvisa, gente, na mesma caneta são análogos de GLP-1 associados com insulinas de ação basal. Ainda não estão à venda e tal, mas isso vai revolucionar mais ainda o tratamento de quem tem diabetes tipo 2. Melhorando a qualidade de vida de quem tem diabetes tipo 2, melhorando o controle glicêmico de quem tem diabetes tipo 2. A gente tem que lembrar que 90% das pessoas que têm diabetes são diabéticos do tipo 2. Tá? Então, esses medicamentos vão chegar aí para revolucionar. Desses mais de 10 anos que eu trabalho com diabetes, o que mudou no tratamento, como diz, eu tinha uma cliente na minha farmácia que falava assim, ser diabético, era diabética tipo 1, há mais de 35 anos, ser diabético hoje é muito fácil, porque ela chegou, sabe fazer o quê? Ferver a seringa e amolar a agulha na pedra, tá? Pra vocês terem ideia. Então, hoje é muito mais fácil, tá? Vamos ver se tem algum comentário. Tem duas perguntas que eu acho que é legal voltar. Uma é sobre o local de aplicação. Vê se você consegue voltar, só para entender direitinho. Ela tá aí. E a Camille colocou aqui, deixa eu resumir. Camille trabalha no SUS e ela está falando que alguns programas do governo distribuem a caneta. Realmente, para algumas insulinas, em casos bem específicos, o paciente vai receber a caneta e são análogos de insulina, só que eles recebem a agulha em quantidade menor do que uma por aplicação. E o paciente não tem como comprar agulha. Legal, é uma situação que vai acontecer com muitas pessoas. O que você deve estar perguntando aí, Camille, que eu sou meio cegueta, desculpa. Que nesse caso, como é que faz? Ele vai deixar a agulha e vai gerar aqueles problemas que a gente viu? Então, aí nesse caso é melhor tirar a agulha. Vai reutilizar, porque não tem outro jeito? Vai. Então tá, terminou de aplicar, orienta ele a reencapar, ou seja, recolocar aquele protetor grande da agulha, e aí tira aquela agulha, guarda num ambiente
que pode ser na temperatura ambiente, porque não precisa ser guardado na geladeira, e depois vai recolocar lá. Não é o ideal, mas é a recomendação. Nada de passar álcool, nada de ferver, tudo isso pode gerar, inclusive, se a pessoa não tomar todo o cuidado, gerar mais contaminação no local da aplicação, no local enfim, daquela agulha, tá? Acho que eu respondi. Teve uma pergunta aqui, alguém perguntou aqui, gente, se dá para usar, a insulina pode ficar fora da geladeira, tá? As insulinas, inclusive os análogos de GLP-1, podem ficar fora da geladeira, aquele que está em uso. O que não está em uso, que está lacrado, que não começou a usar ainda, deve ser guardado dentro da geladeira, temperatura de geladeira. Temperatura de geladeira é de 2 a 8 graus. Não pode congelar. Então não pode ficar próximo do congelador, não pode ficar próximo da parede atrás da geladeira. E a porta da geladeira não devia ficar nem ovo. Né? Quanto mais a insulina, que tem uma oscilação de temperatura muito grande. E às vezes você tem um estoque de insulina, você comprou insulina para 2 meses. Então vai ficar na porta ali por muito tempo, recebendo aquelas oscilações. Ela pode perder o efeito. Agora, vamos imaginar que essas duas insulinas aqui, seja a caneta ou o frasco, estão em uso. Então eu já abri, já fiz uma aplicação e aí eu estou em uso. Eu posso deixar na temperatura ambiente. E o cuidado que eu tenho que ter é não deixar essa temperatura atingir essa insulina atingir uma temperatura muito alta. Ou seja, temperaturas acima de 30 graus, elas não são ideais. Então você pode ter uma bolsa térmica, uma caixinha de isopor para manter essa insulina que está em uso. No seu dia a dia, vai viajar, vai para o trabalho, enfim, deixa ela lá e fica de uso. Eu falo que insulina é igual dinheiro. Cartão de crédito. Por um acaso, onde você está aí agora? Você sabe onde é que está a sua carteira, seu dinheiro, seu cartão de crédito? Exatamente, seu cartão do banco. Eu sei, ó, o meu tá ali. Ali do lado do meu, atrás do meu Sabe celular. nada. Sabe nada, inocente. Opa, cheio de conta para pagar. Então, gente, insulina é a mesma coisa. Se você deixar ela sempre junto com você, vai trabalhar, vai pro parque, vai, sei lá, acampar, e a insulina tá junto com você, você vai cuidar dela. Para não ter sol sobre ela, ambiente muito quente, e não precisa colocar, por exemplo, você vai colocar gelo, se o dia estiver muito quente, você pode até colocar gelo, mas o gelo não pode encostar na insulina. Não corre o risco de congelar a insulina. E caixa de isopor, bolsa térmica, para manter essa temperatura no seu dia a dia, é para ela não ficar acima de 30 graus. Não é para ela ficar gelada igual na geladeira, viu, gente? Por isso insulina gelada dói. Isso. Causa um ardor. Tem gente que prefere guardar a insulina em uso na geladeira. Pode? Pode. No lugar certo que a Mônica ensinou. Mas 30, 15 minutos antes de aplicar, tira. A insulina vai estar na temperatura, então, ambiente. Aplica que aí ela não vai causar nosso dor. tempo está chegando no final aqui. Eu tenho mais 2 perguntas para a Beatriz responder. Uma que a Aline está perguntando aqui. É necessário limpar a agulha com álcool no primeiro uso? Não, pelo amor de Deus. Primeiro uso não passa nada. A agulha já é estéreo, Aline. Já fizemos, aliás, o fabricante já fez isso para você, tá? Você está pagando por isso. Viu? Agora, depois, Aline, se você vai reutilizar, estou esperando que você não reuse, não é ideal, mas a gente sabe que o mundo não é perfeito, enfim, vai acontecer, a gente sabe que é bem normal isso. Tem muita gente que, inclusive, defende e eu respeito total. Legal. Vai reutilizar, Aline? Também não passe nada. Não passa álcool. Inclusive pode tirar a escala de graduação se for seringa, no caso. Então não deve usar, pode gerar uma oxidação do metal e é melhor não utilizar nada. Você chegou a ver aquela pergunta? Acho que era uma pergunta não consegui. E a outra está perguntando aqui. Às vezes quando aplico sai sangue. Tá. E aí fomos àquela pergunta lá no início, que é o sangramento. Então, olha só, pessoal, eu ministro cursos de aplicação de injetáveis há mais de 10 anos. Ou seja, estudo muito o assunto, ensino bastante sobre isso. Essa é uma pergunta que eu ouço todos os dias. Às vezes eu até falo antes da pessoa perguntar. Então, vamos lá. Sangramento é normal, ok? Ninguém quer ver sangue, a gente, nós não gostamos disso. Ok, tudo bem, mas é normal. O que acontece é que a pele, o subcutâneo, no caso aqui dessas injeções, né, a agulha vai atravessar a pele e vai atingir o subcutâneo. Essas duas camadas, elas têm vasos sanguíneos. É como se fossem tubos, sangue, canos, por onde está passando o sangue. Então, ali, quando a agulha atravessa, ela rompe esses vasos. Só que as agulhas são muito finas de hoje em dia, de antigamente não. As agulhas são muito finas e esses tecidos, a pele e o subcutâneo, têm vasos sanguíneos de pequeno calibre. Então o sangramento que a gente tem é muito pouco. Normalmente esse sangue que extravasa, que sai do vaso, fica dentro do corte.
Só que em alguma situação, um dia ou outro, vai acontecer da agulha atravessar algum vaso sanguíneo de calibre maior. Então, um pouco de sangue a mais vai aparecer. Então, se você notar que em uma injeção ou outra formou, deu uma gotinha de sangue, normal, não fique preocupado. Se você estiver aplicando corretamente, que nós vamos falar sobre isso. A outra questão é, formou um hematoma. Por que forma hematoma? Que foi a primeira pergunta que teve aqui. Porque nesse dia que você fez a aplicação, a quantidade de sangue que extravasou foi um pouco maior, formou uma bolsa ali na pele, ficou roxa, depois vai ficando amarelo, vai eliminando, isso vai normalizando. Tem problema? Não tem. É feio, a gente não gosta, tudo bem. Mas não tem problema. Qual que é o problema que existe? Se você estiver aplicando a insulina com uma agulha muito longa, vai acontecer em muitas injeções, ou seja, não vai ser uma coisa tão rara, você vai ver essa gota de sangue. Aí é problema. Por quê? Quando você está usando uma agulha muito longa, a insulina está chegando no músculo. E o músculo não é o tecido ideal para receber nenhuma insulina. A absorção é diferenciada. A insulina ela é feita, os estudos GLP-1 também, são medicamentos programados para serem aplicados no subcutâneo e ali eles são absorvidos de uma forma bem programada. Ao longo do dia vai sendo liberado. Elas formam depósitos, né? Formam depósitos e vão sendo liberados esses medicamentos aos poucos. Aí eu pego esse medicamento que vai ser absorvido ao longo de todo o dia, né? E aplico ele no músculo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma absorção rápida, a minha glicemia vai fazer assim. Despencar e você vai ter uma hipoglicemia. Às vezes assintomática e ao longo das horas seguintes vai faltar insulina, que deveria estar sendo liberada aos pouquinhos. Então eu vou ter uma hipoglicemia e depois eu vou ter hiperglicemia. Então quem falou de sangramento deve prestar atenção e detectar se isso está acontecendo muito, está toda hora vindo aquela gota de sangue, né? Na hora que você tira a agulha, você pode estar usando uma agulha muito longa. Hoje as recomendações são, quanto menor a agulha, mais seguro. Criança deve usar agulha de 6 milímetros, ou de 5, ou de 4 milímetros. Obesos, adultos, atletas, homens, mulheres, adolescente, menino, menina. Use as menores agulhas se for possível. A agulha de 4 milímetros é a mais curta e mais fina e mais confortável, que é apresentada com caneta, que você pode usar com caneta. Com seringa, a menor é a de 6 milímetros e elas são as mais seguras. Por quê? Porque a gente não deve aplicar insulina nunca no músculo. Essa é a mensagem mais importante. E como não aplicar no músculo? Primeira estratégia, número 1, aplicar com a agulha mais curta do mundo. Sim. Não consegui, Beatriz, eu não consigo, a prefeitura entrega a agulha longa. Gente, conversa com o pessoal da prefeitura, farmacêuticos, tentem padronizar. Porque ela serve para todo mundo. Uma seringa mais curta. Ah, são mais caras? Não, tem vários fabricantes aí com vários tamanhos de agulha hoje em dia. E entre um tamanho de uma e a outra, a diferença na verdade, na farmácia, por exemplo, é igual. E no governo pode ser que vocês encontrem algumas diferenças, mas trabalhe para diminuir o tamanho de agulha. Então tá, agulha mais curta se eu conseguir, beleza, se não conseguir eu vou fazer prega subcutânea. Então a prega subcutânea é recomendada para toda injeção de insulina e subcutânea, quando a agulha é maior que 6. 6 ou mais, prega sempre. Ângulo normal, ângulo de 90 graus, reto. Ângulo de 90 graus é reto, viu, gente? Reto. Então, assim, ó, reto, o lugar da injeção, reto, aqui, ó. faz 90 graus. Então, esse seria o ângulo ideal. Só que, às vezes, a pessoa é magra ou tem um perfil físico normal, não tem um subcutâneo, muito subcutâneo, e é criança, por exemplo. O que você vai fazer, então? Se você tem que usar uma agulha muito longa com ela, você vai fazer uma pinça, que é essa prega, sempre com 2 ou no máximo 3 dedos, e vai aplicar com um ângulo de 45 graus e não com um ângulo reto, ok? Então, estratégias para reduzir o risco de intramuscular. Agulhas curtas, prega subcutânea e ângulo menor que 90, que é o 45 graus. Que não é o ideal. O mundo ideal seria uma agulha bem curtinha. Ô, gente, nosso tempo está terminando. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a Beatriz, né? Foi um prazer. Quem já não conhece. A Beatriz tem um curso de injetáveis online, tá? Coisa nova. Eu deixei na descrição aí do vídeo o link. Quem quiser ir lá conhecer o curso dela, vale a pena. Vai ter módulos presenciais também e módulos, né? Se quiser falar um pouquinho mais. Isso, eu explico. Tá? Uhum. Então vamos lá. Legal. Então, assim, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área. Eu aplico de aplicação de injetáveis, eu ensino a aplicação tanto de insulina, que eu também tenho
trabalho aí com a Mônica como educadora, mas há mais de 10 anos eu ministro curso de aplicação de injetáveis. O Brasil é muito grande, certo? Nem todo mundo consegue ter acesso a um curso onde você vai aprender a se atualizar. Eu posso só falar que eu já fiz seu curso? Vai, pode contar. Eu fiz técnica em Z, Mônica? Não, eu fiz o curso da Beatriz, semana passada eu fui tomar uma injeção. Eu tenho que falar isso aí. Ela foi paciente. Paciente, eu fui paciente. E a minha colega me aplicou a injeção de vitamina B12, uma outra colega na farmácia, me aplicou uma injeção de vitamina B12 e estava demorando, né? Ela, tô esperando aqui um pouquinho para não dar retorno. Falei, mas você não usa a técnica em Z? Falei, como assim? O que é essa técnica em Z? Eu aprendi com a Beatriz, técnica em Z. E ontem eu apliquei, sabe o quê? Apliquei anticoncepcional na minha irmã. E eu usei a técnica em Z, aprendi com a Beatriz. Gente, é show de bola. É um negócio assim, é muito prático o que ela ensina. É aquilo que você realmente... E fiz o curso dela uma vez, gente. E eu não ponho, eu não trabalho em farmácia mais. O meu negócio é drogas injetáveis, mas é insulina. Que tá? é diferente. É diferente. E no curso, o que é legal? Nesse curso online, o que a gente vai ter? A gente vai ter toda a teoria que a Mônica assistiu. A Mônica fez um curso presencial comigo. Toda a teoria que dura aí 4 horas, extensa, com todos os detalhes, você vai poder fazer na sua casa, no horário que você quiser. E muito mais completo do que o curso que a Mônica fez, ok? Porque no online a gente consegue detalhar muito. Quem vai estar inscrito nesse curso vai poder fazer um download, vai poder baixar um livro super completo, que é uma apostila super completa que eu escrevi sobre o tema, e vai ter todas as aulas gravadas, e a primeira turma que está agora aberta às inscrições, vai ter momentos ao vivo. São vagas limitadas? Vagas limitadas. Você tem primeira turma só. Tá, e já tem vários inscritos. Eu não sei quantos. Mas mais ou menos aqui, já tem uns 80% das vagas já preenchidas? Já preenchidas, mais ou menos. Então, gente, corre lá, tá? Porque tá na hora de fazer. Senão vai perder a vaga. Momento de fim de ano, gente, sei lá, você é estudante, tá terminando ou tá entrando de férias, vai ser um momento mais fácil para você estar em casa e reservar um momento ali para assistir às aulas. Então é bem interessante, um curso super completo, muito legal também, é que a gente vai ter 4 bônus nesse curso, que é um curso de autoaplicação de insulina super detalhado, isso aqui multiplicado por 100. 100, exatamente. Um curso da Mônica sobre glicemia capilar. Sobre monitoramento de glicemia capilar. E um curso do Inácio, que é um cara super legal, farmacêutico, sobre motivacional, né? Um assunto motivacional. E o módulo presencial, que a pessoa está pensando, meu Deus, mas não vou aprender a aplicar isso. Como é que eu vou pôr a mão na massa? Pôr na mão na massa. Então, eu já tenho algumas turmas já fechadas, porque eu tenho parcerias no Brasil inteiro, para ministrar alguns cursos em algumas cidades. E a gente, completando essas turmas, né, essa primeira turma, eu vou conseguir alinhar outros módulos presenciais em diversas cidades. O ideal é que eu quero, a principal mensagem que eu quero passar para vocês, pessoal, é que, apesar de ser online, é muito interativo. Então, vocês vão ter momentos ao vivo, onde a gente vai estar com material. Desculpa, porque hoje eu dei um curso e eu acabei deixando alguns materiais lá, minha esponjinha não está aqui, enfim. E aí, então, no meu curso vai ter uma interatividade muito legal. A turma que já está participando, a gente já está interagindo. Num grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente troca várias experiências. Vou colocar nos comentários aqui o link, hein? E aí, gente, só pra gente finalizar, que a gente fala muito, né, Mônica? Vamos lá. Espero que juntou nós duas. Na verdade, a gente tinha um problema. Então, a Mônica deixando um link aí pra você se inscrever. Nesse link tem todo o detalhe e eu vou estar disponível também pra tirar as dúvidas que vocês tiverem depois. Pode mandar dúvida pra Mônica. E tem garantia o curso, viu, gente? Se você fizer a inscrição, viu que aquilo ali não serve pra você... Beatriz, ela devolve o seu dinheiro sem te perguntar nada. Exatamente. Tá? Vai te perguntar nada. Então, um prazo de 15 dias? 15 dias, exatamente. Em 15 dias. Você falou, não é isso que eu quero, não quero fazer, ela te devolve o dinheiro sem perguntar nada. Exatamente. E a amizade continua. Na verdade, gente, a minha ideia, quem me conhece, algumas pessoas aí que estão comentando, me conhecem bem a Mônica, sabe que o meu negócio é ensinar. É isso que eu quero. O nosso negócio é ensinar. Então a gente quer que vocês realmente aprendam. O curso foi feito assim com muito carinho, com muito detalhamento e ele tá muito legal, viu? Então assim, aconselho realmente que vocês aproveitem essa oportunidade. Joia? Gente, a gente vai ficando por aqui, então tá aí o link www.monicalense.com.br/curso-Beatriz-Lotte, L-O-T-T. Não esqueçam esse nome, hein? É a maior especialista de injetáveis do Brasil, tá bom?
Beijo no coração de todo mundo. Ó, bati no microfone, deve ter feito barulho. Beijo no coração de todo mundo. E a gente faz mais live por aí, tá bom? Isso, legal. Pessoal, beijo grande. Obrigada pela audiência. Quem gostou do meu conteúdo também, aí da minha abordagem, me curte, porque a Mônica tem milhões de curtidas, eu também quero ter um monte de curtida. Por quê? Porque a gente quer ensinar, né, Mônica? É isso aí. A ideia nossa é essa. Então, formar agentes multiplicadores, fala. Compartilhem. Gente, marca seus amigos aí. Marca os amigos. A minha página é Aplicar Conteúdos em Saúde. Essas lives, elas ficam disponíveis no Facebook e no Instagram também. Então, se você clicar aí, colocar o nome marcar, né, um amigo, o seu amigo vai poder assistir também essa aula depois. E ter acesso ao link também para poder se inscrever no curso. Aproveitem a oportunidade. Um beijo grande para todos. Tchau, tchau. Olha que tem mais inscritos aí já. Tá acabando as vagas, hein, gente? Beijo no coração. Tchau, tchau.